Dia 102, Levítico capítulo 16. Depois que morreram os 2 filhos de Arão, porque se apresentaram ao Senhor de maneira indevida, o Senhor falou a Moisés. Ele disse: Diga ao seu irmão Arão que não entre a qualquer hora, sem necessidade, no lugar santíssimo, atrás do véu diante da tampa da arca, para que não morra, porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem acima da tampa. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá um manto sagrado de linho com os calções de linho por baixo, colocará o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Só vestirá estas roupas sagradas depois de banhar-se com água. Ele receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Primeiro, Arão sacrificará ao Senhor um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para obter perdão dos seus pecados e da sua família. Depois trará os 2 bodes à presença do Senhor à entrada do tabernáculo. Ali fará o sorteio para decidir em relação aos 2 bodes, qual deverá ser oferecido ao Senhor e qual será destinado para Azazel. O bode sorteado que pertence ao Senhor será sacrificado por Arão como oferta pelo pecado. O outro bode, conhecido como bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para obter o perdão dos pecados do povo e depois será mandado embora para o deserto, levando com ele o pecado do povo. Arão sacrificará o novilho da oferta pelo pecado para obter o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Em seguida, pregará diante do Senhor um incensário cheio de brasas de fogo e 2 punhados de incensos aromáticos bem moído, e os levará para trás do véu. Ali, diante do Senhor, ele colocará o incenso sobre as brasas de fogo, de modo que a nuvem de fumaça formada pelo incenso cubra a tampa que está acima da arca, que contém as tábuas da aliança, para que não morra. Ele pregará um pouco de sangue do novilho e com o dedo borrifará a parte dianteira superior da tampa. Depois borrifará o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sairá para matar o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Tendo sacrificado o animal, entrará de novo levando o sangue para trás do véu. Ele fará com que esse sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele borrifará sobre a tampa na frente dela. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo, as impurezas dos israelitas, as transgressões deles. Ele fará propiciação para purificar o tabernáculo, que está no meio de um povo impuro. Ninguém ficará dentro do tabernáculo enquanto Arão estiver no lugar santíssimo, fazendo a cerimônia da purificação para cobrir os pecados do povo. Isto só poderá ocorrer depois que ele obtive o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados de sua família e dos pecados do povo de Israel. Então sairá e irá ao altar que está diante do Senhor. Ali fará a cerimônia da purificação do altar. Para isso, pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e borrifará as pontas no altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar. Assim o altar estará purificado dos pecados dos filhos de Israel, e o altar será santo depois disso.
Quando Arão terminar de fazer a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, do tabernáculo e do altar, trará o bode vivo. Ele colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e nessa posição confessará as maldades, rebeldias e todos os pecados do povo de Israel. Dessa forma, os colocará sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode ao deserto aos cuidados de um homem encarregado deste serviço. Assim, o bode levará embora todos os pecados do povo para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão voltará para dentro do tabernáculo. Ali tirará e deixará as roupas de linho que usou para entrar no lugar santíssimo. Ele tomará um banho no lugar sagrado e vestirá as suas roupas. Então, sairá para oferecer sacrifício queimado por si mesmo e outro pelo povo, para obter o perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado no altar. O homem que levou o bode emissário do deserto terá de lavar em água sua roupa e o corpo, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode sacrificado como oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para a cerimônia da purificação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os intestinos serão queimados. A pessoa encarregada de queimar os restos dos animais sacrificados terá de lavar a roupa e tomar banho antes de voltar para o acampamento. O seguinte decreto terá de ser obedecido para sempre. No 10º dia do 7º mês, vocês jejuarão. Ninguém trabalhará neste dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros que moram no meio do povo. Ou seja, cada um fará um exame da consciência, exame sério com o espírito de humildade, porque naquele dia será realizado um sacrifício para obter o perdão dos pecados para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Portanto, este é o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é permanente. Nas gerações futuras, esta cerimônia será dirigida por aquele que for ungido e ordenado sumo sacerdote no lugar do seu pai. Ele fará a cerimônia da purificação, colocará as roupas sagradas de linho e fará a cerimônia da purificação pelo lugar santíssimo, pelo tabernáculo e pelo altar, e pelos sacerdotes e por todo o povo. Esta lei vale para sempre para vocês. Será realizada a cerimônia da purificação uma vez por ano para cobrir os pecados do povo de Israel. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. Salmos, capítulo 19. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz repousa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento.
forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada da terra escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no seu coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que ouro, mesmo que o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim, ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Provérbios, capítulo 30. Estes são os ditados de Agur, filho de Jaqué, que vivia na terra de Massá. Estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, estou desamparado. Sou o marido tolo de todos, não tenho o entendimento de um ser humano. Não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água no manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome? E quem é o filho dele? Se você sabe, quem é? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordem às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o meu primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois, tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Nunca fale mal do servo diante do Senhor, do contrário, ele o amaldiçoará você e será o culpado. Aqueles que amaldiçoam seu pai e não obedecem a sua mãe, há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Como são orgulhosas essas pessoas! Como são cheias de si! Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para atacarem os necessitados e os pobres na terra dos aflitos. A sanguessuga tem duas filhas e elas gritam: me dá, me dá. As três coisas que nunca estarão satisfeitas
4 que nunca dizem basta. O mundo dos mortos, a mãe que anda não teve filhos, a terra seca no deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo sempre querendo algo mais para queimar. Os olhos de quem zomba do seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes de urubus. Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim, 4 que não consigo compreender: o rumo da águia voando pelo céu, o caminho das cobras se arrastando sobre a pedra, o caminho do navio nas águas do mar e o caminho do homem com a mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta com a maior inocência possível: o que eu fiz de errado? Há 3 coisas que fazem a terra tremer e 4 que ela não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o insensato que tem fartura de pão, a mulher desprezada que finalmente se casa e a serva que toma o lugar de sua senhora. Há 4 animais pequenos que ensinam sabedoria ao homem: as formigas tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno, os coelhos tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger, os gafanhotos que não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos, as lagartixas que podem pegar com as mãos e, no entanto, vivem até nos palácios dos reis. Existem 3 criaturas que andam como um passo elegante, 4 que se movem firmes e confiantes: o leão poderoso entre os animais que não foge de ninguém, o galo que vive exibindo sua beleza, o bode e o rei diante do seu exército. Se você agiu como um tolo e se tornou orgulhoso, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se. Porque quando você bate o leite, produz manteiga. Quando dá um soco no nariz, provoca sangue. Da mesma maneira, provocar a raiva acaba em briga.